Pai do Senhor, meus irmãos, terceira epístola do apóstolo João. Como só tem um capítulo, vamos ler até o versículo 6. Lê um versículo, a igreja lê o próximo. Versículo 1 ao 6. Está escrito assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Amém. Pode tomar assento. Vamos ao tema desta noite, está no versículo 2. Isso. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Não esqueça dessa palavra, todas as coisas. E que tenha saúde. Não esqueça também essa palavra, saúde. Assim como bem vai a tua alma. São três colunas neste versículo. Nós devemos falar só de uma coluna nesta noite. Na verdade, são as três colunas da prosperidade. Prosperidade material, desejo que te vá bem em todas as coisas. Prosperidade física, desejo que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, prosperidade espiritual. Vamos falar nesta noite a verdadeira prosperidade bíblica. Amém, meus irmãos? Está observando, se você falar só dessa primeira parte, seria pelo menos 3 quarta-feiras para falar só da primeira parte. Mas nós vamos falar só por 3 quartas-feiras. Hoje vamos falar da verdadeira prosperidade bíblica. Então, prosperidade é bíblica? É. Vamos mostrar isso na Bíblia. Chama a atenção aqui essa carta, terceira epístola de João. É uma epístola pequena, com 15 versículos. 15, deixa eu ver. Isso mesmo. Mas com um conteúdo muito rico. Pode ver que no versículo 1, o presbítero aqui é o João. Você vê na Bíblia presbítero, bispo, ancião, é o mesmo título. Eu acho uma negação quando líderes ficam jogando em direto ou brigando com outros. Na minha igreja não tem pastor, tem presbítero, tem bispo. A mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Não é, irmão Isaac? Não muda nada. Ali é presbítero, aqui é presbítero, ali é ancião, ali é bispo. Mesmo título. Pode ver que aí João aparece como presbítero. Aí em 1 Pedro 5, Pedro aparece também como presbítero. Primeira epístola no capítulo 5. Então, se trata do mesmo assunto. E não há nenhum melhor do que o outro, que é a mesma coisa lá.
aos presbíteros que estão entre vós. Admoeste eu, que sou também presbítero com eles. Pedro falando. E aí quem estava falando eram os líderes da igreja, a diretoria da igreja. Pedro, João, né? E Pedro. Aí Pedro falando no capítulo 5. Então, o presbítero João, voltando à epístola, terceira epístola, ao amado Gaio, isso mostra a importância da comunhão, no versículo 1. Aí, quando vai por... É só dar uma parte do capítulo, e já vamos já para o versículo 2. Aí, quando chega o versículo 2, que mostra as 3 colunas importantes da prosperidade material, física e espiritual. Versículo 3 e 4, alegria de João, porque Gaio permanecia fiel aos ensinamentos da palavra. E João estava muito alegre com isso. Isso é o versículo 3 e 4. Versículo 5 a 8, Gaio é reconhecido por João pela forma como ele recebia os irmãos. A recepção, como ele recebia os irmãos quando chegavam na igreja. Versículo 9 e 10, João começa a rejeitar e combater a arrogância. Tinha um cidadão no versículo 9 e 10 que era o fim do mundo. Pensa no fim do mundo. O cabra chato, era o Diótrefes. Acho que é isso mesmo. Diótrefes, né? Eita, nome difícil demais. Ele expulsava até os irmãos quando chegavam na igreja. Está escrito no versículo 9 e 10. Pensa num crente daquele mesmo. Crente sem Cristo. Cabra ruim. E quando os irmãos iam acolher os visitantes, pastor Eduardo, ele arrumava briga. E ainda diz no versículo 9 que ele queria o primado, a primazia, ser o primeiro. Mas deixa esse assunto para depois. Hoje nós vamos falar. Vamos falar desse cabra chato, não. Hoje não. Versículo 11 e 12. João fala como é importante praticar o bem, mesmo em tempos difíceis. Versículo 12 mostra um exemplo de homem de Deus aí no versículo 12, né? Que é o Demétrio. Versículo 13 ao 15, João tinha muito que escrever. Mostra o desejo de encontrar os irmãos, porque João fazia um tempo que não encontrava os irmãos e queria muito revê-los. Aí agora nós vamos lá para o tema. Desejo que te vá bem em todas as coisas. O que tem a ver com prosperidade? Tudo. São coisas da vida. Coisas do dia a dia. Se você observar, quando se fala aí, desejo que te vá bem em todas as coisas, desejo que a sua vida esteja bem financeiramente. E que tenhas saúde, assim como você está bem, a tua alma, a tua vida espiritual. Aí nós vamos lá, quando falar de coisas, nós vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as árvores dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tende vós muito mais valor do que elas? O que você acha? Tem ou não tem? Glória a Deus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Qual de vós pode fazer isso? E quanto aos vestuários... Agora ficou ruim para mim ler. Porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Oh, glórias! Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Oh, glória a Deus! Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas. Eita glória! Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vos serão. Eita glória! Aleluia! Irmão, Jesus cuida. Mas o que ele exigiu aí mesmo? Buscai. Pronto. Você já viu um pardal morrer de fome? Não vai. Pode ficar 6 meses sem chover. Mesmo na cidade, não tem árvore frutífera, dependendo da época, né? Você não vê um pardal morto aí na rua, na calçada. Pardalzinho, que não canta, não tem valor, né, financeiro nenhum. Ninguém compra um pardal. Você não vê um pardal numa gaiola. E Jesus cuida dele. Aleluia. Fala dos cuidados de Deus para com todos. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. As bênçãos de Deus enriquecem. Quer ver? Olha lá. E ele, Deus, não acrescenta dores. Ele abençoa, nos faz prosperar, e não há perturbação nisso. Então, quando se fala de prosperidade bíblica, realmente a Bíblia fala mesmo, mostra. E agora nós vamos mostrar isso no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 3. Vamos ver a razão lá. Ó. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor em sua mão. Qual a razão? Pode isso, deixa aí. Sabe qual a razão de uma vida próspera? O Senhor estava com ele. Priorizar as coisas espirituais. Você vai ver o que Jesus faz. Quem prioriza sabe disso. E o Senhor estava com José. E o Senhor de José via isso acontecer, ao vivo. E tudo que ele fazia havia prosperidade. Louvado seja o nome de Jesus. Essa era a razão que José tinha uma vida próspera. Aí não adiantou prender José. Não adiantou. Na prisão, houve prosperidade. Porque a bênção de Deus, irmão, não é pelo lugar.
É por Deus estar na vida da pessoa. Glória a Deus. Não existe deserto para um crente que Jesus está na vida dele. Está na sua vida, minha irmã. Está na sua vida, meu irmão. Então não existe terra seca que não possa produzir. Produz sim. A produtividade. Razão principal. O Senhor era prioridade na vida de José. Aí na parte B do versículo, tudo que José fazia, olha quem aparecia, o Senhor. Quando o Senhor aparece na vida do salvo, aí não tem como não prosperar. Ainda no versículo 5 do Gênesis 39. E aconteceu o quê? Desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, né? Por amor de quem? E abençoou também o campo. Abençoou tudo. Então, olha lá. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Porque o Senhor estava com ele. Porque havia espaço na vida dele. Quando há espaço em nós, o Senhor faz desse jeito, irmãos. Tem terra seca. Se tiver, ele molha. Parece-me que é em Isaías 35, e o versículo 7. Onde jazia o charcar, cadê? E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de água. E nas habitações onde que jazia os charcais, haverá erva, canas e junco. Só pode nascer junco aonde tem água. Onde jazia os charcais. O que é os charcais? O bicho onde ele habita, até não nasce mato nenhum. A terra fica totalmente dura, seca. Mas assim, onde jazia os charcais? Antes do encontro, a nossa vida era desse jeito, não produzia. Espiritualmente falando, era totalmente uma terra dura. Aí quem chegou? Aquele que tem uma máquina de fofar a terra. Glória a Deus. E o nome dele se chama Jesus. Aí o Jacá já foi vendo quem é Jesus, já foi vendo de longe, desapareceu da região. Jesus passou a mandar na região, a liderar a região, a plantar na região. E nasceu três coisas importantes. Erva, que quer dizer pasto, canas e juncos. Essa cana é também que nasce no lugar, na beira do lago, do rio. E o junco nasce dentro do rio. Jesus na vida, irmão, a vida passa a ser próspera. É claro que tem alguns irmãos que não podem prosperar muito, senão ele vira as costas para Jesus. Deixa de adorar, deixa de congregar. E não é isso que Jesus quer. Jesus não abençoa para trazer perturbação para nós, não. Jesus abençoa para que eu e você possamos ser não só abençoados, mas ser bênção. É assim? É. O que ele diz para Abraão no capítulo 12 do Gênesis? Parece que é o versículo 3 ou 4. Se tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas são benditas todas as famílias da terra? Não. Por quê? Porque não segue a fé de Abraão. Quem segue a fé, igual Abraão seguiu, uma vida de fé, aí terão uma vida abençoada. Todos terão. Então aqui no versículo 5, como já falamos,
é interessante porque José, aonde colocava a mão, prosperava. Aí você vai para Gênesis 49, versículo 22, assim, José é uma planta frutífera. Olha lá. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Sabe o que é isso? Não tem barreira. Tem uma muralha na frente. Ah, não, faz mal não. Amanhã eu passo por cima. Amanhã eu passo por cima. Você já viu uma videira parar? Não para. Você já viu as ramagens do maracujá? Não para. Vai embora. Assim é o crente em Jesus. A barreira se levanta, ele passa por cima, mas chega do outro lado em nome de Jesus. Só que sem Jesus não chega, não. Não chega. E nós sabemos disso. É só você dar uma olhadinha o antes e agora, sua caminhada. Só dá uma olhadinha, só dá uma lembradinha assim. Aí vem agora da planta junto à fonte. Esse é conhecido demais, os Salmos primeiro, né? Vamos lá? Do verso 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não andar, isso pode deixar aí. Não andar segundo os conselhos dos ímpios é não inclinar os ouvidos para ser instruído pelos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não para no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é um, o nosso é outro. Glória a Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ó, não ouve os pecadores, não anda no caminho dos pecadores, já que não ouve, não anda. E muito menos se assenta. Se assentar é participar direto. Mesma linguagem, mesma visão, mesma caminhada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita dia e noite. Tem o prazer, tem alegria e medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Irmão, é tudo. Tudo quanto fizer. Glória a Jesus. Esse crente coloca a mão e as coisas começam a andar. Pastor, mas tem coisa que na minha vida não está andando, mas vai andar. É que as coisas não acontecem num dia, irmãos. Numa semana, em um mês. No dia a dia. Vai destravando tudo. Em nome de Jesus. Está plantado junto à fonte? Vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Glória a Deus. Por isso que no Salmo 110 e 7 está escrito assim, no caminho, ou pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro, olha lá, prosseguirá de cabeça erguida. O caminho é Cristo, o ribeiro é a fonte que devemos estar plantado, que é a manifestação do Espírito Santo, e assim andamos de cabeça erguida. Cabeça erguida. Glória a Deus. Quando se fala da planta plantada junto à fonte, aí me faz lembrar de Jeremias 17, versículo 8, versículo 10, versículo 13. 17 e 8. Jeremias 17, versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga,
nem se deixe de dar fruto. Não tem como não prosperar. A vida próspera diante do Senhor. O versículo 10 avança, o versículo 13 completa o assunto da planta junto ao ribeiro. Agora veja o que o Senhor prometeu para Israel. No capítulo 28 de Deuteronômio. Tem uns pontos fortes aqui nos primeiros versículos, já vamos até os 5. Deuteronômio 28. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o que Deus falou para o povo de Israel. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É importante isso aí, ó, muito importante. Quando que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Segura um pouquinho aí. O versículo primeiro falou assim, ó, primeiro tem que dar ouvido. Aí as bênçãos começam a seguir. Então não precisa correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que vêm até o crente que anda ouvindo o Senhor e anda com temor diante do Senhor. Todas as bênçãos te alcançarão. Próximo versículo. Bendito serás tu na cidade. E bendito serás no campo. Entendeu? Que o Senhor cuida onde o crente que está nele, caminhando com ele. Onde estiver, o Senhor vai cuidando. Então não é pelo lugar, é por ter Jesus na liderança. Glória a Deus. Bendito o fruto do teu ventre, teus filhos serão benditos, abençoados. Pastor, mas ainda não está acontecendo isso. Já tem um que não congrega, tem outro que está mesmo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua casa, a sua família, os teus filhos, os teus netos, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Ele começa a fazer prosperar logo tudo, irmãos. Bendito o teu cesto. Tem algo muito forte aí sobre o cesto. E a tua amassadeira. São dois pontos fortes. O que é o cesto? É o quartinho da despensa onde você guarda lá o arroz. É. O cesto lá era, o que está falando aí, ele armazenava o trigo. Para muito tempo. Colhia, era chamado de cesto. Hoje, para nós, no tempo moderno, o que é o cesto? Você vai no mercado, mas você não sabe quem fez a colheita. Se congrega, se não congrega, se serve a Deus, se não serve, é independente disso. Você compra, paga e ora, abençoando, ministrando bênção. Bendito o teu cesto. Aleluia. Que recebe o alimento, para guardar o alimento. E a tua amassadeira. O que é a amassadeira? E agora, para descobrir esse negócio? A amassadeira eu achei isso muito bonito. Amassadeira ou maceira em outra tradução. Era o recipiente usado para preparar a massa, que era o trigo, para fazer o pão. Significa alimento dentro de casa. Sabe o que significa diretamente isso aqui? Fartura que não faltaria o necessário para a família. Bendita a tua amassadeira, que prepara a farinha do trigo para fazer o pão. Essa era a amassadeira. Era a fartura. Isso era dentro de casa. Quer dizer o quê? A família terá a provisão do Senhor. Aleluia, glória, o nome de Jesus. E aí vai
dizendo que se abrirão os teus bons tesouros. Mais para frente está falando no capítulo 28 ainda. Ele vai falando que é bendito, sendo bendito em tudo. E o Senhor te abrirá os teus bons tesouros. Tem um dos versículos que fala, que vai até o versículo 14. Aí, o que significa isso? Se o tesouro de Deus já não dá para calcular a grandeza, e ainda a Bíblia diz seus bons tesouros. Começa a pensar comigo. Isso fala de uma vida próspera. Mas fala isso em tempo difícil. Para Deus não existe crise, irmãos. Para Deus não existe crise. Não existe. Quando eu falei com a moça, quer se casar comigo? Ela disse, quero. Eu falei, então vamos preparar o casamento. Eu trabalhava no condomínio e ganhava aproximadamente 2 salários mínimos. Sem uma hora extra. Hein? E ainda, eu não tinha feito o curso, não era profissional ainda. Trabalhei 9 anos como ajudante. Depois de 9 anos fui promovido na área da jardinagem. E eu construí uma casa. Eu me casei em 95, mas já tinha casa própria. Casa própria. E ainda no casamento da moça, ainda teve festa. Festa para mais de 200 crentes. Ficou devendo quantos anos? Nem 3 meses. Fiquei devendo. E moça não podia me ajudar não na parte financeira. Ela trabalhava, mas os pais dela precisavam da ajuda. Eu falei, ajuda seus pais, está tudo certo. 7 meses de namoro, aí veio o noivado. Ficamos só 1 ano noivo, houve o casamento, aconteceu o casamento. Aí eu fui morar na casa, eu construí a casa, mas eu fui morar na casa da moça. Mas foi na minha casa mesmo. Depois passamos diante do juiz, tá? O que quer dizer com isso? Prosperidade. Vida próspera. Se temer ao Senhor, for fiel ao Senhor, conforme a Bíblia diz, e administrar, não ficar gastando dinheiro à toa. Conforme Isaías capítulo 55, versículo 2. Vocês conhecem muito bem, mas vamos lembrar para quem não tiver lembrado desse versículo. Coloque, por favor. 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Olha que pergunta do Senhor. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Sabe o que é isso aí? Administração. Parte administrativa da família. Ele está precisando mesmo comprar? Já tem 2 cobertas quentes lá para atravessar o frio, não tem? Por que tu vai gastar um dinheirão se não está precisando? Para de coisa, já vai acabar o frio daqui 2 meses. Ele mandou falar, eu estou falando. É Bíblia. Não é verdade, pastor Paulo? Não tem 10 blusas de frio, moça. Pelo amor de Cristo Jesus, para de coisa. Mas é que eu não tenho aquela cor bege. Oxi. Ou você acha que isso é bonito? É correçãozinha divina, educadamente. Isso é muito feio. Para de coisa. É que zucrinando o marido com cartão de crédito se não está precisando gastar. E quer prosperar assim? Pelo amor de Jesus, né? Irmão, o ensinamento é bíblico que você sabe disso. A gente não foge da Bíblia. Porque gastar, é a pergunta de Deus para mim e para você. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, com qualquer coisa. Ouve-me atentamente. Tenha atenção. Atenção!
Acorda! Não precisa disso. Você vai gastar à toa e não tem necessidade. Diretamente assim na linguagem pernambucana. Para de coisa. Oxi! Pronto, já entendeu o recado divino já? Então tá bom. Vamos lá. Tenho 15 minutos, dá tempo aqui. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. 5, 6. Vamos lá. Olha o que aconteceu com Salomão. Em Gilboa apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. E disse-lhes Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo, não esqueça dessa, andou contigo, em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono. Aí o Salomão, Deus falou com ele falou com Deus, e a Bíblia diz que foi em sonho, viu? Como se vê neste dia, Salomão falando com Deus. Aí mais para frente, ele vai falar assim: Senhor, eu sou muito jovem. Tem um dos versículos que fala que ele era muito jovem. Então faz assim: o Senhor me dá entendimento para trabalhar com o povo, para saber julgar, para saber entrar. Saber. E começou a fazer o pedido para o Senhor. Aí o Senhor disse para ele assim: ó, já que você não me pediu riquezas, e não me pediu para cobrar dos seus inimigos ou matar os teus inimigos, sabe o que eu vou fazer com você, Salomão? Parece-me que está no versículo 9. Eu vou te dar também riqueza, eu vou te fazer prosperar. Salomão, ó, antes de você e depois de você não haverá ninguém. Não houve e nem haverá ninguém igual a você. Eu vou te fazer prosperar em tudo. Sabe tudo, Salomão? Sim, Senhor, eu vou fazer prosperar. Você anda na minha presença e deixa comigo. Oh, glória a Deus. Ao ponto que Davi chama Salomão e disse assim: ó Salomão, isso é 1 Reis capítulo 2. Ó. Ser homem, viu, rapaz? Você é jovem, você é muito jovem. Mas ser homem, viu? Tenha responsabilidade, rapaz. Hoje, se o pai falar assim, parece que o camarada leva o pai para o processo, leva? Ah, pois se é comigo, o nego vai dar processo. O neto, o filho. Ah, vai. Porque se precisar ouvir, vai ouvir. Precisar ouvir de mim, vai ouvir. E quem levanta de madrugada para trocar a criança é a mãe, né? Geralmente é a mãe. Uma vez na vida é o pai. Mas geralmente é a mãe. Aí para nego vir com desaforo. Toma jeito não para ver. Toma jeito. E quem não ouve os pais hoje vai ter que ouvir o delegado amanhã. E isso é muito feio. Aí Davi disse: eu estou indo pelo caminho de todos os homens. E você seja homem, viu? Tome jeito. Aí Davi morreu com 70 anos. Mas antes o Senhor disse assim: ô Davi, você não vai construir não. Vocês conhecem bem a história. Entrega o rabisco aí, os riscos, conforme a tradução, o teu filho Salomão, que é ele que vai construir.
Foi aí que Salomão estava dormindo, o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: você me pede o que quer, porque eu quero fazer. É da minha vontade. Ainda há coração aberto para orar diante do Senhor e o Senhor responder? Pronto para assumir um compromisso com o Senhor e buscar resposta de Deus, porque o Senhor ainda fala na casa. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? O mesmo Salomão. Vamos lá para o Eclesiastes agora, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ver, nós estamos falando de prosperidade bíblica, não é? Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa. O quê? Comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Ó, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Próximo versículo, isso. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer. Tem mais. E tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Sabia que o Senhor se alegra quando está todo mundo bem? E às vezes, muitos não vivem bem por administrar mal. Tem um momento de crise? Também tem. Claro que tem. Vamos generalizar, né? Mas alguns... Quer ver um dos pontos, irmãos? Tem gente que é tão chato. Quer perder um amigo? Empresta dinheiro. Empresta dinheiro. E agora para resolver uma causa dessa? Ah, com isso já aconteceu. Não foi com uma pessoa só, não. E quando isso acontece com pessoas que não temem a Deus, até dá para... porque não tem um temor. E quando é com um diácono da igreja? E quando é com um pastor da igreja? Aí é aí onde eu digo que é só pelo sangue do carneiro, não é nem do cordeiro. E o cara liso ainda tem coragem de pregar dizendo que Jesus é bom. E enquanto não pagar a conta, não vai entrar lá. Se morrer assim, não adianta fazer velório. Eu conheço cabra ruim assim, irmão. Que olha para a Bíblia é como se seja um livro comum. Parece que Jesus é como, para esse tipo de gente, é como se seja um homem qualquer. Por isso que eu falo assim, quando Jesus ficar sabendo, hein? Já que você trata ele como um homem qualquer. Quando alguém te dedurar para Jesus, tu precisa acertar as contas com ele. E na época não era muito... Até era, porque quase 20 anos atrás, quase R$100 era para resolver uma causa do cidadão. Cidadão que comia na minha mesa. Rapaz, até o telefone do homem mudou. Pelo sangue do carneiro. Diácono e caseiro da igreja. Ô cabra ruim. Mas é ruim para si mesmo, você não cuida nem da alma dele, irmão. E eu não fiquei mais pobre não, mas também não enriqueci. Mas que traz constrangimento. Porque a sorte, a Bíblia diz no Eclesiastes, é para todos. Eclesiastes 7, versículo 14, ainda falando do assunto. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez este
em oposição daquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ó, no dia da prosperidade, administra bem e goza da prosperidade. Não se assustando, não fique assustado quando chegar o dia da adversidade. Porque vem. Aquele Salomão que tinha como a mesa farta todos os dias. Aí ele chega lá no Eclesiastes 12 e ele diz assim, quando não tem mais apetite. Quando vem a insônia. Quando os moedores começarem a cair, quer dizer, os dentes. Quando a amendoeira começar a florescer, ó, cabelos brancos. Quando as janelas da casa se fechar, pouca visão. Ele começa a detalhar a vida humana. O mesmo Salomão, parece que escreveu o Salmos 90 e disse, Senhor, me ensina. Ou foi Moisés que escreveu o Salmo 90? Foi Moisés, né? Não foi Salomão, não. Aí o Moisés escreveu lá no Salmo 90, parece-me que é o verso 7, 8, esse me ensina a contar os meus dias. Não é? Para que tenha sabedoria. E às vezes a gente vai passando, não é? E quando chega esses momentos difíceis, e a gente começa a perguntar por quê? Pergunta não. Vai vivendo. Administre hoje. Até meia-noite ainda é quarta-feira. Administra até meia-noite. Ainda é quarta-feira. De repente, teve um dia assim, um mal-estar durante o dia, mas até meia-noite ainda é quarta-feira, isso tudo pode passar. Pode, em nome de Jesus. Fica assim não. Se levante de manhã na terça-feira, em nome de Jesus, e administra a terça-feira. Quando tiver os dias prósperos, administre bem. E o que a Bíblia ensinou para nós? Para desfrutar, para gozar no dia da prosperidade. Mas nos dias difíceis, não é para se desesperar, não. É para administrar também. Com cuidado, com segurança, crendo da mesma forma. Crendo da mesma forma, independente do dia claro ou do dia escuro. Dia claro, quando amanhece o dia, o choro não está dizendo que o choro vai durar uma noite. Tá não? Não. O versículo não diz isso. No Salmos 30, verso 5. O choro pode. Olha lá. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas segue em frente, atravessa. Ainda que durar uma noite, atravessa essa noite. Porque de manhã tem alegria. De manhã tem mudança de virada de cativeiro. Glória ao nome de Jesus. Pastor, e para mim que sou jovem, não sobrou nada de prosperidade? Sobrou. Sobrou para você. Na onde? Salmos 144, versos 12. Vamos ver se é isso mesmo. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Oh, glória a Deus! Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada, como colunas de um palácio. É prosperidade ou não é? Ô turma jovem, criançada, adolescentes, jovens, em nome de Jesus eu ministro na tua vida, rapaz. Moças, em nome de Jesus, obreiros jovens, ministro na sua vida em nome de Jesus. Em nome do Todo-Poderoso, seja o nome do Senhor glorificado em cada vida, na vida dos filhos, na vida dos netos, em nome de Jesus. E eu digo amém, glória a Deus, glória a Jesus. Essa é a primeira parte do versículo. Segunda parte, prosperidade física. Vamos de pé agradecer a Jesus?